Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de programação para o web design para a turma do matutino e também serve para a turma do noturno. Será a mesma aula para os dois. Nessa terça-feira, a aula do matutino, na quarta-feira, a aula do noturno. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula 7. E aqui na aula 7, que a gente já... Perdão, na nossa aula 8, eu errei a numeração, então é a aula 8. Botei a aula 7 aqui, mas entendam o que é a aula 8. Já temos 8 semanas de aula, estava meio despercebido. Hoje nós vamos conhecer o plugin Validation. Esse plugin Validation, ele é um plugin jQuery que valida alguns dados para a gente tem que aprender a utilizá-los, que ele já em consonância com HTML5, ele já faz algumas validações. Então eu quero que vocês baixem esses dois códigos-fontes, o aula 7a HTML e o aula 7a.js, para o computador de vocês e vamos dar uma olhadinha nos dois aula 7a. Primeiro, vamos analisar aqui o que tem de novidade no aula 7a.html. Esse aqui é o plugin do jQuery. Ixi, ainda está um antigo aqui. Podemos corrigir ele. Vou pegar aqui o endereço correto, novo, do plugin. Porque a gente está no 3.4.1. Esse meu exemplo aqui é tão antigo que está no 1. Mas aqui já está. Agora pronto, já está com o endereço correto. Coloquei aqui. Mas além desse endereço, agora nós temos a inclusão aqui na linha 9 do jQueryvalidation.org, que é uma biblioteca chamada jQuery.validation.js. Essa biblioteca, ela serve para a gente validar os nossos dados. Ela já vem com algumas validações padrões, mas essas validações elas já são, vamos dizer assim, elas fazem leitura no que a gente determinou no HTML, e essa determinação do HTML ele valida para a gente. Antes de explicar um pouquinho mais, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso formulário. Toda vez que a gente falar de validação de dados, pessoal, nós estamos falando de formulário. Então eu tenho um formulário aqui que chama Form Comentário, que esse formulário tem um ID Form Comentário, que é o ID dele. Vai utilizar o método POST para enviar os dados. E a ação está em branco. Isso significa que ele vai mandar a ação para ele mesmo. A própria página aula7a.html vai receber os dados. Eu vou mudar aqui para get, só para vocês verem que eu mudei para get e os dados vão aparecer lá em cima. Aqui, ó, preencha, não me importa o envio de dados, eu quero a validação, tá certo? Aqui tem uma legendazinha para preencher o nome, o e-mail e o comentário. E eu tenho um label para cnome, cnome é o ID do input. E o name do input é nome. E aqui eu botei requerido, quer dizer que ele é obrigatório. E ainda o nome, o tamanho mínimo é 2. Min-length é o tamanho mínimo, tem que ter 2 caracteres, o tamanho do nome. Gente, essas duas configurações são configurações HTML. Porém, a validação não é automática no HTML. Aí eu botando isso aqui, eu posso fazer essa configuração automática agora. Assim, não só o HTML5, ele circula de vermelho. Deixa eu mostrar a vocês como é que ele faz. O HTML5, ele faz dessa seguinte maneira. Quando não está preenchido do tamanho correto, no máximo que ele faz é deixar vermelho aqui ao redor. Aqui já está validando, tá? Aí está trazendo isso aqui pelo padrão do plugin Validation. Então essa validação aqui, ó, que é a validação que eu tanto quero. Se eu clicar aqui em enviar, ele já nem envia os dados, porque ele já vai dizer que há problemas.
Isso aqui que é o plugin que eu quero que vocês aprendam nessa aula. Essa aula vai ficar um pouco comprida, mas vamos lá. Então, no HTML eu já estou fazendo a validação aqui, dizendo que ele é obrigatório, onde está required, e o tamanho mínimo são 2. Vou ter um label para o e-mail, também que é obrigatório, e eu vou colocar aqui required, e aqui o type dele está e-mail. O type dele está no e-mail, o jQuery já entende que a validação tem que ser um e-mail válido, dentro das regras de e-mail válidos. O HTML5 tem vários types, inclusive esse type e-mail aqui, que a gente está vendo aqui, ó. O outro label é cComentário, o ID comentário, e é um textArea. TextArea por quê? Porque ele pode digitar algo muito maior do que somente o input tamanho texto. TextArea cabe até 1 MB de informação, quanto que o input é só 255 caracteres. Então, o botão Submit, e aqui a gente finaliza o Field Set. Field Set é uma propriedade do HTML5, eu nunca falei sobre ela, mas acredito que vocês já viram, onde são os campos que vão ser enviados. Temos que usar Field Set para o bom andamento do HTML5, tá? Isso aqui é uma regra do HTML5. É uma padronização, não é uma regra. Field Set quer dizer que aqui estão os campos que vão ser enviados. Estão todos aqui. Finalizo o form. Para a inclusão das validações do jQuery, eu tenho que chamar um script. E esse script, que é o aula7a.js, ele vai estar... Lembram que todo objeto jQuery começa com cifrão e dentro de parênteses tem o identificador. Esse identificador pode ser classe, pode ser tag, e nesse caso aqui é um ID. Então ele está pegando o ID do formulário e chamando o método .validate. O método .validate é um método que é incluso dentro da biblioteca jQuery Validation, que a gente incluiu ela aqui. E esse jQuery Validation já vai trazer a validação automática. Vamos salvar aqui, vou atualizar aqui o site, vou digitar aqui só um caractere, e aqui aí ele já trouxe aqui, ó, please enter at least 2 caracteres, então quer dizer, entre pelo menos com 2 caracteres. Se eu botar mais um caractere, já tirou. Isso aqui é o jQuery trabalhando e validando os dados para mim. E aqui o meu e-mail, se eu botar um e-mail real, ele já valida. Na hora que eu sair, apaga ali. E aqui onde está obrigatório, se eu não colocar nada e sair e tentar enviar, ele vai botar, ó, esse campo é obrigatório. Então, para funcionar direitinho, eu tenho que botar o field set para ele saber que aqui dentro estão os campos. Os campos de entradas de dados. São os mesmos campos que vocês viram lá nas aulas de banco de dados. Agora eu coloco aqui alguma coisa, ele já apaga aqui, porque viu que é obrigatório e eu consigo enviar os dados. Não estou enviando os dados para ninguém, mas vocês conseguiram enviar. Isso aqui é a utilização do jQuery Validation. A gente insere a biblioteca aqui e chama o nosso arquivo que chama o formulário. Professor, eu poderia ter botado, sei lá, script isso? Poderia, mas eu chamei o arquivo porque vocês notaram aqui que as validações estão em inglês. Essas validações em inglês a gente pode consertá-las e mudá-las para a nossa língua. Mas isso é o tema do próximo exemplo, o aula 7b. Que na verdade não é aula 7, né? É aula 8. É o exemplo do aula 8b que nós vamos fazer logo após, no próximo exemplo. Esse vídeo é apenas o aula 7. Então, pessoal, vamos para o próximo vídeo.